obrigado por terem ficado. Enfim, espero que tenham gostado do filme, claro. Esta é a última sessão, como eventualmente já perceberam ou já sabem, de um pequeno ciclo de 5 sessões que aconteceu esta semana, mas que terá as suas réplicas nas próximas semanas, dedicado aos 10 anos de um site de cinema chamado A Pala de Vozes. Este site comemora hoje 10 anos de existência. Portanto, foi no dia 15 de julho de 2012 que se publicou o primeiro texto do A Pala de Vozes, um texto que se chamava, nem de propósito, O que é a crítica de cinema? Ponto de interrogação. Portanto, para celebrar esta efeméride, a Cinemateca teve a amabilidade e a vontade e o entusiasmo de acolher neste edifício, neste espaço de cinefilia, este coletivo, se quisermos por assim, que vem do digital e, portanto, que não tem uma materialização física, não é? Nós andamos cada um na sua vida e encontramos-nos na internet, mas, enfim, encontramos este espaço para mostrar um conjunto de filmes, encontrarmos uns aos outros, conversarmos sobre cinema e, portanto, participar de uma reflexão do que é a cinefilia ao vivo, se queremos por assim. Portanto, antes de falarmos especificamente sobre a vida do Oharu e sobre o Mizoguchi e sobre este filme violentíssimo, não é? Terrível, antes disso, eu gostava, e aproveitando, claro, a presença do diretor da Cinemateca, o José Manuel Costa, e ao meu lado é a Bárbara Janicas e o Miguel Patrício, que são dois dos colaboradores do site. Gostava de pensar um pouco de que maneira é que este filme, em particular, A Vida ao Oharu e o cinema do Mizoguchi, foi um marco importante para uma certa geração de cinéfilos dos anos 60, 50, 60, a geração Caillé, e como é que, por exemplo, eu estava a fazer essa análise olhando para o site. O Mizoguchi tem alguns textos, de facto, mas, pensando dentro do espectro do cinema japonês, não se compara ao interesse que a nossa geração, se quisermos por assim, tem pelo Isojiro Ozu. E pelo que eu percebi, o próprio José Manuel Costa é mais Ozu do que Mizoguchiano, se quisermos por assim. E eu gostava, se calhar, de lançar essa questão sobre que diferença geracional, se quisermos por assim, existe na recepção do cinema asiático pelas diferentes gerações de cinéfilos, em particular cinéfilos portugueses, e a folha do Bernardo da Costa é assim, uma espécie de exaltação apaixonada a este filme, e de que maneira é que o Mizoguchi, até certo ponto, perdeu ou não, ou deixou de ter o mesmo entusiasmo que outros cineastas tinham na geração seguinte e na nossa, se calhar, e de que maneira que o filme foi sendo lido ao longo dos anos por diferentes gerações. E aí eu sei que o Miguel tinha coisas a dizer especificamente, mas se calhar fazemos assim. O José Manuel podia tentar comentar algo do que eu disse nesta espécie de intervalo intergeracional e depois partíamos para o filme. Obrigado, Ricardo. Eu acho que temos relativamente pouco tempo para a imensidade de questões que hoje apeteceria evocar aqui nesta última sessão deste ciclo, e quero começar por dizer justamente que eu tive empenho em estar aqui hoje, também porque, por razões várias de incompatibilidades de programa, acabei por não estar no arranque do ciclo e noutros momentos, e fazia absoluta questão de não deixar
que este ciclo acabasse sem que eu pudesse dizer 3 ou 4 palavras, antes de mais nada, sobre a Paula de Walsh e essa questão da cinefilia em relação à vossa aventura. E, portanto, é, digamos, uma espécie de desvio rápido, mas se calhar vou falar mais disso do que do Mizoguchi, já lá vou. Pareceu absolutamente evidente, quando se levantou a questão do aniversário, que a Cinemateca devia assinalar este momento e permitir não apenas um momento de convívio com filmes e convívio entre as pessoas que fizeram o site e as outras que o leem, mas permitir um balanço também do que é que se passou aqui. Porque eu acho que, coletivamente, o que se passou com a Paula de Walsh nestes últimos anos é um fenómeno muitíssimo marcante em Portugal e, provavelmente, no que respeita à escrita sobre cinema e uma certa renovação da atitude da escrita sobre cinema, englobando a crítica e muitas outras nuances que podemos englobar, porque a palavra crítica pode ser usada no sentido mais estrito ou mais lato, mas englobando tudo isso, eu penso que é provavelmente o fenómeno mais marcante que houve em Portugal nesta década e mexe imenso com tudo aquilo que, nomeadamente, se passa diariamente nesta casa e que nós procuramos pôr em discussão permanentemente. Eu acho que a Paula de Walsh voltou a dar cartas de nobreza em Portugal à ideia da cinefilia. Já lá vamos à crítica. À ideia da cinefilia. A sensação que tenho muitas vezes, e isto talvez esteja muito marcado pela experiência da Cinemateca, é que a palavra cinefilia, que durante muito tempo não era uma palavra sequer objeto de discussão, porque aqueles que eram cinéfilos não falavam disso, eram apenas. Começou-se a falar muito dela, quando se começou a falar dela, em parte por nostalgia, por parte de toda uma geração que começava a sentir que isso já não era partilhado por tanta gente como antes, e, portanto, um efeito de nostalgia, em parte também com uma análise mais fria por parte de muita gente que dizia que ela acabou, que já não existia, que já não era a mesma coisa. Ou seja, por uns era vista como uma coisa que estava em esmorecimento, por outros era visto como uma coisa saudosamente evocada, mas com um sentido quase de saudade de algo que também, do mesmo modo, se entendia como em vias de se perder. Obviamente que isto coincidiu com a passagem ao digital, a todas as transformações que houve já nas últimas décadas, e isso já não é uma década, transformações sucessivas que a grande revolução tecnológica do cinema teve como consequência no consumo, na recepção, na vivência em torno do cinema, e é verdade que houve transformações radicais, e é verdade que o cinema, acho que isso temos que reconhecer todos, não ocupa exatamente hoje o papel numa sociedade que teve, apetece-me dizer, não sei se estou a ceder aqui à facilidade de pensar que a nossa geração é sempre a última de qualquer coisa, mas apetece-me dizer que durou até à minha geração, em geral, ou seja, porque até à minha geração em geral, e estou a falar, por exemplo, da geração dos meus pais também, o cinema não era apenas uma coisa de qual muita gente gostava muito, era uma coisa de que aquela parte da sociedade que tinha acesso à cultura e que tinha alguma relação direta com a cultura e com o espetáculo também, digamos assim, era a arte por excelência. Não era uma arte, era a arte por excelência. Era aquela com a qual se tinha uma relação mais continuada, e volto a dizer, não estou a falar só do meu caso ou das pessoas que obviamente continuaram sempre a existir em cada geração que ganharam a obsessão total pelo cinema, mas estou a falar do comum das pessoas que tinham uma relação com a cultura intensa. E penso justamente muito na geração dos meus pais, que individualmente não tinham nada a ver com a vida do cinema, mas que iam constantemente ao cinema, iam muito mais ao cinema e falavam muito mais ao cinema
sobre o cinema do que sobre as outras artes, por muito que também possam, muitas vezes, haver coincidências com a música, com o teatro, etc., com a literatura, mas o cinema ocupava um papel especial. E a palavra cinefilia marca isso, não é? Porque continuamos em torno dessa ideia. Eu penso que não há em nenhuma outra arte uma palavra exatamente com a mesma conotação. Talvez a mais próxima que exista seja a bibliofilia, mas eu ia falar na melomania, mas acho curioso que se fala muito de bibliófilos e um bocadinho menos de bibliofilia, com essa intensidade com que se fala de cinefilia, e fala-se muito dos melómanos, mas usa-se muito pouco a palavra melomania, de uma maneira tão intensa como utilizamos também no cinema. E, enfim, há outras aproximações, mas cinefilia era, de facto, qualquer coisa que mostrava que, para várias gerações e para uma grande parte da sociedade, em geral, no mundo ocidental, no mundo oriental, se calhar com decalagens de tempo, com diferenças temporais, dominou completamente a vida social da humanidade durante um século e estamos agora, penso eu, a interrogar-nos, eu interrogo-me muitas vezes, sobre o que é que acontecerá neste século, e costumo dizer, ainda não sabe. Acho que o cinema no século XXI ou ainda não quis, ou ainda não soube, ou ainda não pôde dizer exatamente qual é o papel que vai ter, mas recuso-me, e não é só por uma questão de obsessão, de teimosia, recuso-me a acreditar que as chaves já estejam todas definidas. Acho que vivemos um mundo de transição e que algumas coisas poderão acontecer e, portanto, que a história não está feita. A história não acabou para o cinema. E o vosso livro, O Cinema Não Morreu, e o Carlos se calhar está-se a rir porque eu já comentei isso, é um livro apaixonante, com um título com o qual eu tenho uma convivência muito difícil, porque acho sempre que quando se diz o cinema não morreu está-se a afirmar o contrário. E acho que o livro não afirma nada ao contrário, e portanto, para mim houve aí uma certa contradição. Agora, a cinefilia, na vossa mão, deixou de ser ou uma coisa do qual justamente se está sempre obsessivamente a dizer que acaba, ou uma coisa de nostalgia. E isso é que é a grandeza da vossa aventura. É que, de facto, vocês são a prova de que isto não é só uma questão de nostalgia. E paradoxalmente, ou curiosamente, para mim, para a minha geração, muito curiosamente, eu vejo hoje, na aventura especificamente do site da Paula de Walsh, a maneira como isso depois, enfim, se ampliou, foi um lugar para onde convergiram e a partir do qual muita coisa aconteceu à volta e está a acontecer à volta. Mas eu vejo especificamente nesse fenómeno, na maneira, no impulso como as pessoas começaram a escrever, da maneira como começaram a escrever, e nesse movimento ao mesmo tempo também coletivo, e de uma dádiva profunda, vejo curiosamente uma outra coisa que me faz imenso recordar o meu próprio tempo, numa altura em que se diria que esse tempo já não é para aqui chamado, porque tudo mudou em muitos aspectos, a própria maneira como o cinema é feito, a maneira como nós nos relacionamos com o cinema, parece muita coisa ter mudado. E depois eu vejo o retorno do mesmo, ou seja, uma coisa, por exemplo, muito básica, muito simples, que eu me recordo perfeitamente da geração a que eu pertenço, enfim, há sempre um encadeado de gerações, até porque o conceito de geração é uma coisa abstrata, não é? Não tem uma correspondência exata, há sempre um fluxo, um fluido de idades que se vão misturando e que a gente chama de gerações, mas a primeira coisa mais básica que eu vejo é que uma evolução clara que surgiu na nossa sociedade, que foi transformar a atividade que, por exemplo, nós tínhamos em relação ao cinema, muito mais uma atividade profissional. A cinefilia era uma coisa da sociedade e não era uma coisa dos profissionais de cinema, era uma coisa da sociedade. Outros fenómenos, por exemplo, em Portugal, muito fortes e que se cruzavam com isso, como, por exemplo, o cineclubismo, é apenas um aspecto entre muitos outros,
eram fenómenos da sociedade civil, não eram fenómenos da profissão do cinema. E grande parte das pessoas que, mesmo nessa altura, fizeram, por exemplo, crítica de cinema, inclusive intensa crítica de cinema em jornais e em revistas, não eram profissionais da crítica. E uma das coisas em que eu vejo um eco disso é, mais uma vez, uma coisa à qual, de repente, vocês mostraram que as coisas podem não ser tão diferentes assim, é que, de repente, há um grupo de gente imparável que decide simplesmente, porque gosta de filmes e que quer e precisa de escrever sobre eles, põe-se a escrever e arranja aquilo que eu, no fundo, pessoalmente, até conheço muito pouco, porque não sou um internauta muito ativo, confesso, resisto muito às redes sociais e, portanto, não vivo como hoje vivo a geração do meu filho, por exemplo, que é bastante mais novo, mas não vivo a internet dessa maneira, e de repente vejo que a internet de repente torna-se a possibilidade concreta, material, de fazer isso que muita gente dizia que já não era possível, que é escrever porque tem de ser. Escrever por paixão, claro, mas escrever porque tem de ser. Ou seja, aquela velha frase muito simples e tão verdadeira, aquilo que tem de ser tem muita força. Tem que ser, pura e simplesmente. Eu sempre acreditei, por exemplo, em relação ao cinema em Portugal, a atividade toda de cinema em Portugal, um país onde houve tanta cinefilia desde o princípio e houve tanta dificuldade de implantar o cinema como uma indústria, como uma atividade profissional, como em outros países. Sempre achei que, perante todas as dificuldades, realmente, ao longo de todas as épocas, quem teve de fazer, acabou por fazer. Quando me perguntam, mas o que é que eu posso fazer para conseguir fazer filmes? O que é que eu posso fazer para ter um trabalho de cinema? Eu muitas vezes não tenho resposta. Tento ter algumas respostas, mas não tenho a resposta cabal que as pessoas querem ouvir, que é, vai bater àquela porta e resolves o problema. Eu não tenho essa resposta. Mas sempre disse uma coisa na qual acreditei muito, que é, aqueles que têm mesmo de fazê-lo, acabam por fazê-lo. E a arte, em última análise, é isto. Os grandes artistas são estes, são aqueles que morreriam se não o fizessem. E eu acho que a vossa aventura é precisamente isso. Ou seja, que antes de ter um emprego no cinema, antes de poder fazer os filmes que se calhar sonham fazer, ou ter uma profissão de escrita de cinema que vos pague para fazer isso, vocês puseram-se a fazer. Porquê? Porque tinham de fazer. Porque havia um impulso interior fortíssimo. E, portanto, de repente, há aqui algo estranhíssimo, ao mesmo tempo para mim, para a minha geração, que é ver as mesmas coisas ressurgirem de outra maneira. Mas, no fundo, são as mesmas coisas. E isso é, ao mesmo tempo, milagroso, fantástico, misterioso, é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o que se passou com a Paula de Walsh é, de facto, prova muita coisa, dá-nos uma esperança enorme, em geral, não é só para a experiência portuguesa, mas mostra também que, mesmo aqui, isso é possível e que aquilo, essa nobreza da cinefilia anterior está lá completamente viva. Não é por acaso, acho eu, que em Portugal houve duas vezes o nome cinéfilo como nome de revista. E foram duas das revistas mais importantes feitas em Portugal. Uma na primeira metade do século, nos anos 30, grosso modo, a partir de 28, e outra, brevissimamente, em anos milagrosos, na transição, no fim do regime, antes do 25 de Abril, no ano 73, 74, uma revista fabulosa, que não era só sobre cinema, mas que tinha o nome cinéfilo. Aí está. A revista não era só sobre cinema e tinha o nome cinéfilo, dirigida pelo Fernando Lopes, um realizador de cinema. Uma revista notável que passa o 25 de Abril, atravessa e vai acabar pouco depois.
há qualquer coisa nessa palavra à qual vocês deram, repito, outra vez, cartas de nobreza. E, portanto, aqui estamos, e ainda bem que estamos, e o que eu queria hoje dizer, acima de tudo, era isso, que queríamos muito, gostava de ter dito isto no princípio, não pude cá estar, mas transformar estes dias de convívio, isto vai ter outras repercussões, outras continuações, etc. Portanto, e vocês estão aqui para mostrar muita coisa ainda, mas o que eu queria dizer era a nossa intenção que estes dias de convívio com o grupo Paula de Vozes fosse precisamente um momento para discutir intensamente os filmes como nós antigamente discutíamos, não é? E vocês também discutem agora, não é? Nós estávamos cá aí, uma memória mítica para mim foi quando houve a Semana dos CAI em Lisboa, nunca mais me esqueço disso. Eu desconhecia toda a gente, estava sentado num auditório pequeno da Gulbenkian, já não me lembro qual é que era exatamente o auditório. Lembro-me de estar numa sessão, estavam cá os representantes dos CAI, e só me lembro disto que ficou na minha cabeça. O filme acaba, eles saltam para cima das cadeiras, voltam-se uns para os outros e desatam a falar sobre o filme em discussão a uma alta velocidade, mas uma altíssima velocidade, com um ritmo de raciocínio que nos debates aqui em Portugal, nós, apesar de debatermos muito nessa altura, não estávamos habituados. Isso marcou a minha impressão daquela semana, os filmes também, mas marcou muito porque não era só a paixão pelos filmes, era a paixão por trocarmos ideias sobre os filmes, por estarmos sempre a falar deles, por antes, depois, durante, a conversa em todos os filmes era absolutamente visceral e necessária à nossa vida. Bom, uma palavra curtíssima sobre o Mizoguchi. Eu acho que a história do Mizoguchi, o Miguel, vocês terão muito mais coisas a dizer sobre isso, a história do Mizoguchi é exatamente isto. Ninguém hoje pode dizer quem é o melhor cineasta japonês, nem nunca se pode dizer isso. E quando se diz-se por uma questão de momento e não por nunca em definitivo, felizmente, porque isso é a história da arte. Mas é verdade que para João Bernardo da Costa, isso transparece completamente nos textos, e lembro-me dele falar incessantemente nisso, quando começou a haver toda uma nova geração obcecada com o Ozu, ele tentava gostar e escreveu sobre o Ozu, mas nunca deixou de sublinhar que a grande paixão dele estava com o Mizoguchi. E, antes de mais nada, isto é uma questão de cinefilia, não é uma questão de história do cinema, não é uma questão de crítica, é uma questão de cinefilia, ou seja, é um fenómeno que não tem só a ver com a avaliação crítica comparativa de vários autores, tem a ver com a carga emotiva, a relação pessoal, visceral que as pessoas tinham com as coisas que amavam no cinema. E isso era tão forte, que depois raramente se consegue depois anular isso ou fazer esmorecer isso em função de uma análise fria, que nunca existe, é exatamente o contrário disso. E de facto, eu, por exemplo, que era de uma geração um pouco seguinte, que não vivi ainda o primeiro grande momento, ou talvez estivesse a acontecer quando eu estava a começar obsessivamente a pensar o cinema, mas não foi o auge desse momento de cinefilia mizoguchiana. Eu, quando descobri o Ozu, aderi de uma forma absolutamente torrencial ao cinema do Ozu e, ao contrário, por várias razões, e apesar de achar que acabamos de ver uma obra-prima absoluta, nunca consegui criar a mesma relação que criei com o Ozu, essa relação em primeiro grau, que marcava tanto, e eu acho que ainda marca muito a minha relação com o cinema. Portanto, estamos em pleno coração do problema, ou da questão, ou da dimensão da palavra cinefilia. Parabéns à Paula de Vozes e passo a
Eu não sei, se calhar, Miguel, queres começar? Eu acho que esta questão... Estão a ouvir bem? Esta questão... não? Tens é que estar mais próximo. Está mais próximo, não é? Eu acho que passava a palavra primeiro à Bárbara, porque este é o contexto, esta contextualização, não sei se querias entrar por aí, e depois se calhar iríamos depois abrimos a questão do filme. Sim, posso? Então, antes de mais, obrigado ao Apala de Bols por me terem convidado a vir participar nesta conversa. Eu penso que sou uma das recrutas mais recentes do Apala de Bols. Faz sensivelmente um ano que colaboro com vocês. Descobri hoje, quando fui ver o histórico dos meus mails, que vos contactei em 2013 a dizer que gostaria de escrever para vocês, e vocês disseram na altura que não estavam à procura de ninguém e que, portanto, ficariam com o meu nome. Nunca mais me chamaram, mas eu, em 2021, voltei a escrever-vos na altura porque tinham publicado o vosso manifesto Let's Get Physical, contra o fim dos esportes físicos em defesa da liberdade do espectador, e eu queria traduzi-lo para francês e dá-lo a ler e a estudar e a debater aos meus alunos da licenciatura de cinema em Paris, porque acho que esse texto também diz muito da vossa atitude em relação à cinefilia, o vosso modo de viver, de praticar essa cinefilia, ainda com uma ligação ao suporte material do cinema. Voltando ao filme e ao Mizoguchi, o Mizoguchi é um cineasta que começa a realizar filmes nos anos 20, são filmes que estão, na maior parte, perdidos ou pouco se conhece, e o primeiro filme do Mizoguchi que chegou ao Ocidente foi precisamente A Vida de Oharu, no Festival de Veneza em 52. No ano anterior tinha sido a revelação de Kurosawa com o Rashomon, tinha ganho o Leão de Ouro. E foi a partir da Vida do Oharu que se começou a criar um interesse pelo Mizoguchi, de certa forma retrospectivo, porque ele já tinha 3 décadas de filmes que o espectador ocidental europeu não conhecia. E por acaso hoje estive a ler os primeiros artigos publicados nos CAE sobre a vida do Oharu e Mizoguchi de maneira mais geral, e gostava de ler 2 passagens que marcaram um bocado a relação da crítica e da cinefilia europeia em relação ao Mizoguchi. O primeiro excerto que vos vou ler é da primeira crítica publicada no número 16 dos Cahiers do Cinema, portanto, logo após a projeção em Veneza. Foi um breve artigo que não é assinado por ninguém em particular, onde, a dada altura, escreviam: vemos no filme sentimentos ásperos, violentos, grosseiros, melodrama? Sem dúvida, mas é pelo exotismo e rigor que Mizoguchi conduz a intriga com lentidão, sem falsa modéstia, com um sentido profundo da duração cinematográfica. Neste excerto, a palavra que me choca mais é a ideia de exotismo. Porquê é que classificam o Mizoguchi de exótico? Na verdade, o que está por trás desta palavra é a distância do espectador, o desconhecimento do espectador ocidental em relação a todo o cinema japonês nessa altura, nos anos 50. E foi preciso esperar o final da década de 50, o número 81 dos Cahiers do Cinema, para que os críticos dos Cahiers fossem procurar verdadeiramente aquilo que fazia de Mizoguchi um autor, porque era um bocado a doutrina dos Cahiers, essa ideia do autor. E o excerto que eu vos vou ler agora, e depois passarei a palavra ao Miguel, possivelmente, é um excerto do texto de Jacques Rivette, Mizoguchi vu d'ici, o Mizoguchi visto daqui, portanto um texto de 58, em que Rivette escreve: mas os seus filmes, que numa língua desconhecida contam histórias totalmente estranhas aos nossos costumes ou hábitos, esses filmes falam-nos, na verdade, numa língua familiar, a única que um cineasta precisa, a mise-en-scène. É a língua da mise-en-scène, e não o japonês, que devemos aprender para compreender Mizoguchi. E penso que este filme é o perfeito exemplo disso.
Eu gostava de discordar com essa frase, antes que não seja por uma razão muito simples, é porque ao assistir a esta cópia de película, 35mm, percebi-me que há uma grande deficiência na tradução, ou seja, nessa tal língua ou linguagem. E que às vezes a mise-en-scène não chega. Ou melhor, chega, mas quer dizer, não podemos ver um filme sem legendas, não é? Ou seja, é importante esse elo de ligação, esse elo entre a língua e as imagens. E, por exemplo, uma das coisas, e posso começar por aqui, uma das coisas que eu já sabia, nós na conversa que tivemos, eu já tinha previsto que isto poderia acontecer. Na cena final do filme há uma espécie de coro em off, não é? Uma espécie de coro cantado em off, que é, no fundo, uma oração budista. Essa oração, nas edições recentes do filme, está traduzida e faz todo o sentido. Eu suspeito que, sem essa tradução, nós conseguimos ter uma apreciação total do que é que aquela última cena, do que é que aquele último plano significa. E, portanto, sim, eu acho que, historicamente, a apreciação do Mizoguchi como uma espécie de mestre da mise-en-scène é totalmente verdadeira e, historicamente, é isso que conseguimos notar nessa primeira avaliação da obra. Mas eu, e até aqui na Cinemateca, muitas vezes fui vendo cópias de filmes do Mizoguchi antigas e, conhecendo as novas e com o novo tratamento de tradução e de linguagem, senti muitas vezes que se perdia um bocadinho o fio à meada e que o exotismo bastava. Ou seja, e falaste de exotismo, eu concordo em absoluto. O exotismo, nesta altura, os festivais japoneses, os festivais, era uma montra do cinema japonês que se fazia. E os filmes que eram selecionados, daí também, se calhar, o esquecimento do Ozu, eram chamados os Jidaigeki, portanto, eram os filmes de época, não é? Que eram justamente os filmes mais exóticos. Hoje em dia, quer dizer, o Ozu poderá ser exótico por outras razões, mas não será porque mostra um Japão mítico e místico e dos samurais, de velhas, ou da honra e desse tipo de questões. Portanto, sim, o cinema de Mizoguchi foi um bocadinho metido na caixa do exotismo durante muitos anos, e também Kurosawa, e são cineastas, aliás, essa oposição Mizoguchi e Ozu é engraçada, mas eu acho que na altura, contemporaneamente, a grande oposição era Mizoguchi e Kurosawa, até porque o Ozu só foi descoberto muito depois, não é? No final dos anos 60 e 70, com uma retrospectiva em Inglaterra. E a distinção é clara entre os dois, não é? O Mizoguchi é o cineasta do plano de sequência, do one scene, one cut, não é? E o Kurosawa, assim, infelizmente o tempo urge, não é? Tenho de simplificar isto, podia estar aqui a dar aulas sobre isto, não é? Mas a ideia do Kurosawa é o cinema da montagem, não é? Pronto, podíamos até, se fôssemos delosianos, o cinema de tempo, não é? Mas eu queria voltar, e interrompam-me, porque eu, quando começo a falar, não calo, portanto, interrompam-me assim que for preciso, mesmo com intervenções e abrir o diálogo, que isso também é importante. Mas eu, por acaso, eu gostava de preocupar-me um bocado com esta componente de cada contextualização deste filme. A Vida do Oharu é um filme baseado num romance, não é? E num romance importantíssimo da história do Japão. Escrito por um autor, por acaso as legendas tinham o nome errado também, Saikaku Ihara, que foi um escritor do século XVII, portanto este livro, se não me engano, é de 1686, e é um livro em tudo diferente deste filme. E, portanto, o que me interessa aqui é precisamente o que distingue a adaptação da coisa adaptada. E podemos começar logo pelo título. O título original do romance, perdoe-me o meu japonês, Koshoku Ishida no Onna, que quer dizer qualquer coisa como uma vida plena de uma mulher que viveu na lascívia. E o título do filme do Mizoguchi é igual, só que tira a palavra lascívia e mete com concupiscência ou luxúria e substitui por Saikaku, o autor. Portanto, uma vida plena de uma mulher de Saikaku. E essa é a diferença, porque no romance original, e isso
denuncia várias coisas, denuncia a própria visão da mulher e a visão cosmológica quase do próprio cinema do Mizoguchi. No romance original, a mulher, eu costumo dizer uma coisa, que é, o romance original é a Juliette do Sade, e este, como o João Bernardo da Costa bem diz, e este é a Justine do Sade. Portanto, são duas figuras diferentes, absolutamente diferentes da mulher. No romance, a mulher que nem tem nome, portanto, o Oharu é um nome dado por Mizoguchi. No romance, a cortesã sem nome é responsável sempre pelas suas paixões, ou seja, ela é destruída pelo mundo patriarcal, digamos assim, e é destruída por sua responsabilidade. Ou seja, ela é de facto uma mulher que vive e que percorre o erotismo e que, por exemplo, vou só dar este exemplo, haveria muitos, não é? Mas eu vou dar este que é no filme há claramente um corte, não é? Na narrativa, quando a Oharu se apaixona pelo pajem e no fundo esse é o início da sua queda e o início da sua ruína, e também há aquele momento incrível em que ela vê o pajem morto, o fantasma do pajem numa estátua budista, não é? Eu costumo dizer que relembra muito Jorge Bataille, não é? Parece quase a definição de erotismo, não é? A aprovação da vida da própria morte. E no romance, no filme, há claramente esta ideia de amor, não é? O amor que quebra, é o amor que patrocina a ruína da Oharu. E no romance, por contraste, existe a mesma história do pajem, só que a Oharu, sim, quando ele morre, tenta-se suicidar, mas depois diz, hoje em dia já nem me lembro da cara dele. Portanto, é absolutamente o contraste. Não é? E esse contraste significa... Eu digo o porquê. Porque... interrompo quando for preciso. Esse contraste é importantíssimo porquê? Porque durante muitos anos, isso também tem a ver com a apreciação crítica, a obra do Mizoguchi estava emaranhada num certo clichê de ele ser o cineasta do feminino por excelência. Não é? Portanto, este filme é a prova acabada disso. Dou-vos duas citações. Uma do João Bernardo da Costa, que diz que este é o filme que mais bem filmou a mulher da história toda do cinema. Portanto, não vale a pena ver mais filme nenhum, de acordo com o João Bernardo da Costa, sobre mulheres. Este é o filme. E, por exemplo, a Joan Mellon, que nos anos 70 escreve um livro sobre cinema mesmo muito importante, chamado Waves at the Ganges Door, em que ela diz: este é o filme, também um bocadinho à semelhança do João Bernardo da Costa, este é o filme da história do cinema, não só cinema, mas da história do cinema, que filma a opressão da mulher e os mecanismos da opressão da mulher. Portanto, e durante muitos anos houve esta ideia de que Mizoguchi era o cineasta feminino por excelência, não é? Portanto, o cineasta que está do lado das mulheres. Por exemplo, há qualquer coisa de Madame Bovary nesta Oharu. É? Há qualquer coisa de Madame Bovary e de Flaubert no Mizoguchi. É? Portanto, há qualquer coisa o Mizoguchi poderia dizer: eu sou a Oharu. Porque de facto há aqui este filme, e durante anos a apreciação crítica ia neste sentido. Filmar a Oharu é filmar em certo sentido a história de qualquer mulher. Não é por acaso que a narrativa até tem uma natureza bastante extensiva, não é? Portanto, isso é decalcado do romance. Portanto, a Oharu é tudo. A Oharu é tudo e não é nada. Portanto, a Oharu é prostituta, é mãe, é empregada, concubina, ela dá a volta a todos os papéis sociais que uma mulher poderia ter nesta altura. E falham todos. Por acaso, agora ao rever o filme, reparei numa coisa que é interessantíssima, que é o facto de a Oharu falha todos esses papéis, menos um, que é ser filha. E isso tem a ver com ela é sempre filha. E quando falha algum papel, volta através, quase à estaca, à casa de partida, não é? E essa casa de partida, portanto, eu não quero introduzir aqui teorias do patriarcado aqui, mas a ideia é um bocado esta, que a ideia tradicional, que se associa tradicionalmente ao patriarcado, é esta ideia de que as mulheres, antes de serem qualquer coisa, são filhas de uma estrutura, de um pai, não é? Resumindo, o que é que eu queria dizer? Eu falei, esta era a apreciação um bocadinho crítica, nesta altura, sobre o Mizoguchi. O cineasta da mulher, o cineasta que está do lado da mulher, o cineasta que
que filma a opressão, uma opressão que é quase, que é transcendental, que é, neste filme, claramente conseguimos ver isso, portanto há uma ideia de huicolô, há uma ideia quase de claustrofobia, de conspiração cósmica. Por isso é que também a comparação com a Justine não é nada descabida, não é? Porque também, eu sei que não está aqui a minha mãe, portanto posso falar sobre Sada à vontade, mas a Justine é exatamente isso, os infortúnios da virtude, não é? A despeito da virtude da Justine, ela sofrerá sempre, não é? E a parte final é a única coisa que se calhar difere a Justine deste filme, é que na cena final da Justine ela leva como relâmpago, portanto nem se consegue escapar à fúria divina, e neste último plano ao Aro, e por isso é que era importante as legendas, não é? O Aro não aceita a exploração, mas é quase como se houvesse uma terceira via, não é? Não é ser subjugado ou subjugar. Existe outra terceira via que é a vida introduzida pelo budismo. O Mizoguchi é um cineasta, aliás, o João Bernardo Costa também diz isso, e com muita razão. Estamos a falar de um cineasta muito religioso, ou seja, com um certo espírito de religiosidade, não organizada, porque vemos que o filme é absolutamente crítico da religião organizada, mas do espírito religioso, ou seja, da via, desculpem estar a citar muitos autores e muitos filósofos, mas este é um bocado a via schopenhaueriana, não é? Ou seja, para se escapar da vontade, não é? Da vontade que irrompe em todos os lados do mundo, existe uma terceira via, que é o ascetismo. E é nesse ascetismo que o Aro consegue encontrar alguma paz. O plano final é interessantíssimo, porque o pagode, aquela cena no final, pode ser visto como uma assunção da religião a que ela agora pertence, mas também, e volta a ir ao texto quase inesgotável do João Bernardo da Costa, mas também é um símbolo fálico. Ou seja, há qualquer coisa nessa última cena, não é? Essa última cena que fecha o filme, que é uma espécie de assunção de que o mundo é assim, de que é impossível sairmos disto. E, por causa disto, a teoria, a nova reapreciação crítica e académica deste filme tem vindo muito contra esta ideia quase feminista ou proto-feminista deste filme. Porque defendem os novos críticos, na minha opinião, mal, mas também se depois tiver alguma coisa acerca disso, podemos falar sobre isso. Mas que é um bocadinho esta ideia de que o Mizoguchi, ao representar o sofrimento e as candeias de uma mulher, ele precisa do sofrimento para a estetização do sofrimento, não é? E, portanto, ao estetizar o sofrimento feminino, o Mizoguchi não está a ser demasiado ativista, está a ser passivo. E também são assim as heroínas do Mizoguchi. As heroínas do Mizoguchi sofrem até ao fim, não deixam nunca de sofrer, não é? E não há, de facto, grande saída, não é? Eu acho que falei muito e... Eu posso acrescentar qualquer coisa, mas não sei nem um décimo, aliás, um centésimo do que o Miguel sabe sobre cinema japonês, nem tenho pretensões de o fazer. A única coisa que eu posso acrescentar em relação a isto que o Miguel dizia, e que acho que é uma boa linha de tentar perceber o filme através de como é que ele pensa e representa a figura da mulher no contexto da sociedade japonesa, mas não necessariamente, acho eu, é que, e se calhar, pelo menos, enfim, fiquei a pensar de que maneira, ou seja, o que é que há muitas coisas que se distinguem, obviamente, o Ozu do Mizoguchi, e não queria que a conversa estivesse a voltar demasiado para trás, mas para mim a definição do que poderia ser essa diferença é que o Mizoguchi é um cineasta da ocultação. Este filme é, por oposição ao Ozu, que é um cineasta da mostração. As coisas estão lá e acontecem. E aqui é o filme quase todo, se pensarmos 2 segundos,
é, por um lado, construído à volta de elipses gigantes, sucessivamente, ou seja, há imensas coisas entre as cenas que nós não conhecemos. O filme é todo ele esburacado, é tipo queijo Gruyère, e depois é também ele da ocultação visual. A personagem da Oaro está constantemente oculta, a ocultar o rosto, mas não só a personagem da Oaro, várias outras personagens ao longo do filme, e as próprias barreiras, as estruturas arquitetónicas, a forma como a mise-en-scène é composta, constantemente a ocultar e desocultar as cenas, as figuras, as personagens. A sequência daquele teatro de marionetas é exemplar nisso, ou seja, o teatro é feito através de um biombo transparente e o Mizoguchi trabalha de uma forma muito subtil e inteligente a forma de enquadrar através ou por ou à volta, enfim, gerir essa relação de visibilidade, se queremos por assim. Isto para dizer o quê? Que esta ideia de ocultação, se quisermos pôr assim, que caracteriza até certo ponto uma estratégia narrativa do Mizoguchi neste filme, mas acho que em vários outros, permite-se, por causa da ambiguidade que introduz, a múltiplas leituras. Isto é, há... Mas também o uso, desculpa. Sim, claro, mas Basta ver o plano, mas através de maneira de sim, pontos de vista diferentes ou de percursos diferentes podem chegar à mesma ambiguidade, isso claro. Mas aqui tem muito a ver com... ou seja, aqui a quantidade de peripécias é tanta que não há uma espécie de apuramento quase cristalino como há no Ozu. Há uma elegância enorme na forma de mostrar. Mas há tanta coisa a acontecer que é quase... Ou seja, eu já vi o filme algumas vezes, agora estava a vê-lo outra vez e estava ainda a tentar descodificar certas coisas, que não são só por causa da barreira linguística, acho eu. Mas o que eu queria dizer era que, e no que respeita à questão da representação da mulher, mesmo essa ideia que é aparentemente verdadeira, vendo o filme assim, numa primeira reação, é que de facto a Oaro é uma figura passiva. Portanto, dizem-lhe, puxam-na para um lado e ela vai. Dizem-lhe, faz isto, ela faz. E parece que não tem, para usar uma expressão da crítica contemporânea, não tem agência, não é? O que, ok, é verdade, a personagem tem muito pouca agência, mas tem-na em certos momentos que são fulcrais e que têm que ver com esta espécie de ambiguidade que eu dizia. Por exemplo, uma coisa simples, a personagem da Oaro tem simultaneamente uma espécie de... é um percurso da decadência, portanto, uma decadência primeiro social, mas depois sexual, moral, física, ou seja, o filme todo caminha nessa espécie de abismo, mas ao mesmo tempo há, ao longo de todo o filme, grande solenidade da parte dela. E essa solenidade, muitas vezes, é o que a conduz ao abismo. E essa espécie de paradoxo é muito impressionante. Por exemplo, e o Miguel tinha reparado nisso no outro dia, tudo começa não porque ela, alegadamente, é apanhada com o amante, o pajem, tudo começa porque ela, no momento em que é apanhada, ele mente e diz, eu sou o não sei quantos, eu tenho outro nome, e ela não. Ela levanta a cabeça e diz, eu sou a filha do samurai, por aí fora. E esse momento de solenidade é o que a conduz à ruína. E isto sucessivamente. Todo o processo de, se quisermos por assim, de deformação, ou seja, todo o caminho de destruição desta mulher acontece exatamente porque ela, sucessivamente, quase milimetricamente, levanta a cabeça. E, portanto, não é totalmente passiva. E além disso, a sua agência, a causa da sua destruição é ela, por momentos, ter um bocadinho de agência. E essa espécie ou seja, aí a crítica
a uma sociedade hiper hierarquizada e classista, que se Brasil e por aí fora, e feudal, aí é claro que o que se está a tentar montar ou a desmontar é que é exatamente, não é este é o caminho necessário, este é o caminho para as pessoas que fazem uma pequena rebeldia, um pequeno momento de rebeldia. E acho que essa é assim, vendo o filme agora, é isso que se me torna muito claro. Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida. Aquilo que tu disseste agora, e era uma coisa que eu queria ter dito no início, quando eu falei dessa tal adaptação da obra do Saikaku Ihara, basicamente nessa altura no Japão, na era Tokugawa, no século XVII, há duas grandes referências literárias. Essas duas grandes referências foram adaptadas pelo Mizoguchi. Mizoguchi, anos depois, fará um filme chamado Os Amantes Crucificados, baseado numa peça do grande dramaturgo de teatro de marionetas. O teatro de marionetas neste filme é uma mise en abîme do próprio dispositivo que o Mizoguchi está a adaptar. Ou seja, o Mizoguchi olha para a obra de Saikaku Ihara, que é um satírico, é uma espécie de... Na Folha do Jovem Nara compara, por exemplo, a um Boccaccio ou a um Quevedo. E de facto ele é um satírico, é uma personalidade extremamente cínica. O seu romance, vários dos seus romances têm uma ideia. Havia um crítico que dizia isso, e é muito certo sobre a obra dele, que dizia que a obra de Saikaku aceita a sexualidade e a única transgressão é o amor. Ou seja, o amor é a única maneira de se impor a transgressão. A sexualidade está aí a pulular no mundo, não é? Mas o amor é que é raro, não é? E é aquilo que transfigura as relações sociais. E o que eu queria dizer é que o Mizoguchi é um trágico, e isto eu queria um bocadinho também dizer aqui, ou seja, o Mizoguchi se calhar nunca foi um feminista. O Mizoguchi é acima de tudo um trágico, não há Saikaku Ihara, mas há Masaru Shikamatsu, que é o tal dramaturgo do teatro de marionetas, que ele adaptará a seguir nos Amantes Crucificados. E a visão trágica do mundo resume-se a isto, que é, muito coloquialmente falando, shit happens. E como responder a isso? Não interessa analisar analiticamente as estruturas de poder, porque se não fossem essas eram outras. Segundo o trágico, segundo a visão trágica, é isso que está em causa. A visão trágica da vida é que nós estamos sempre tramados no final do dia. E o que o Mizoguchi faz é uma espécie de aliança na sua obra entre historicamente, um sexo e um género altamente explorado, que são as mulheres, e faz uma espécie de aliança entre esse dado histórico e a tragédia. Portanto, é de facto o extraordinário desculpa, não é, para Mizoguchi. Aliás, há uma frase dele numa entrevista que ele deu no mesmo ano da vida do Aro. Ele diz uma coisa muito engraçada. Diz: eu sempre senti que o comunismo resolvia os problemas de classe, mas deixa escapar os problemas entre os homens e as mulheres, que permanecem depois. Então estou especialmente interessado nos problemas entre homens e mulheres, no fundo. No fundo, o que o Mizoguchi está a dizer é que, independentemente das estruturas de poder, não é? Independentemente dos regimes políticos, independentemente das utopias, haverá sempre problemas entre homens e mulheres. Não é? Pronto, e essa é um bocado a visão trágica da vida, uma espécie de uma tensão irresolúvel. E por isso é que eu falava que a maneira como o filme tem a responder a essa questão irresolúvel é através da terceira via, não é? Que é o ascetismo. E, portanto, a Oaro em certa medida, é por causa dela e é por causa do seu comportamento que ela cai, não é? Que ela cai neste mundo sujo e negro, não é? Mas ela não morre, não é? Não nos podemos esquecer que antes deste filme o Mizoguchi faz uma trilogia, faz 3 filmes em que pelo menos 2 dessas mulheres suicidam-se no final. E há uma que morre, é quase como se fosse um suicídio, aliás,
Manuel Sintra Ferreira falava até da trilogia do suicídio, e de facto há um dos filmes em que não acontece o suicídio, mas são de facto 3 suicídios, o outro é simbólico. E eu sempre vi a vida de Oaro como uma espécie de capítulo alternativo, uma espécie de tetralogia, em que o 4º capítulo é a negação dos outros 3. Porque a Oaro não morre, porque a Oaro não se suicida, ela tenta se suicidar, mas não morre. Ela continua, não é? E até há uma questão que ela também devém santa, ela devém animal, não é? Ela devém uma data de coisas, não é? Ela é uma constante possibilidade de mutação. E isso é assombroso neste filme, é completamente assombroso. Eu gostava de acrescentar um elemento talvez extrafílmico que acho que é bastante sintomático, se calhar, da relação, ela também ambígua, do Mizoguchi com a mulher, e que passa pela sua colaboração com a Kinuyo Tanaka, a atriz principal deste filme, a musa, considerada a musa do Mizoguchi, que fez inúmeros filmes com ele, mas também com o Ozu, mas também com o Naruse. Ela percorre também várias décadas do cinema japonês, e que pouco tempo depois de fazer este filme decidiu realizar ela própria. E nessa altura ela virá a ser uma das primeiras realizadoras mulheres japonesas. Nessa altura, para ter a autorização dos estúdios para realizar, ela precisava do apoio de outros cineastas já confirmados, nomeadamente que deviam fazer cartas de recomendação. O Ozu apoiou-a, o Naruse apoiou-a, e o Mizoguchi foi o único que não quis assinar a carta de recomendação. Renegou todos os filmes, os 6 filmes, longas-metragens que ela realizou, e A Vida do Oaro não é a última colaboração deles, mas assim que ela começou a realizar, a ruptura entre o mestre e a musa foi definitiva. Pronto, há quem diga que podia haver sentimentos menos profissionais da parte de Mizoguchi por Tanaka que não eram retribuídos, mas talvez, transpondo esta situação extrafílmica para a narrativa do filme, talvez o Mizoguchi não soubesse bem como lidar com a mulher quando ela tem agência, quando ela decide fazer coisas por ela própria. Mas penso que a personagem da Oaro, claro que é tudo encenado e pensado pelo Mizoguchi, mas às vezes parece que ela escapa a esse fatalismo, essa tragédia que ele quer impor, e que as coisas que a Oaro faz por ela própria são independentes da vontade do Mizoguchi de lhe impor esta ordem patriarcal, a sociedade feudal sobre a personagem. E, como já estamos em cima da hora, tenho a triste notícia de que estamos a chegar ao fim, mas gostava de fazer uma pequena anedota pessoal, mas que me dá alguma felicidade e acho que, enfim, pode querer dizer alguma coisa na conspiração mística das coisas, que é quando eu estava no liceu, salvo erro com 16 ou 17 anos, tive a triste ideia, se quisermos pôr assim, de fazer um ciclo de cinema na escola, com base nos filmes que havia na biblioteca escolar, portanto VHS e DVDs que lá havia. E o ciclo que eu programei, e não sabia sequer que isso era uma coisa que se fazia profissionalmente, e não poderia adivinhar que seria isso que eu viria a fazer de certa maneira, foram uma semana de 5 filmes, 5 dias, às tardes, portanto um pouco como aqui, e infelizmente eu andei a escavar o meu arquivo e não consegui encontrar os filmes que compunham esses 5 dias, 5 filmes, mas lembro-me que passei o Mutantes, da Teresa Vila Verde, e lembro-me que passei Os Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi. E portanto há um eco qualquer estranho nesta sessão,
com a diferença feliz de que na altura só um amigo meu é que apareceu e agora tenho mais amigos e estamos aqui. Obrigado e, enfim, o ano de aniversário do À Pala de Bolos continua.